Gente, eu vou iniciar uma frase, tá? Os trabalhos de hoje. Não se edifica uma sociedade sem um homem de bem. Então, não se constrói uma sociedade sem a presença do homem de bem. A nossa referência hoje é do Livro dos Espíritos, né? Do capítulo 12, onde fala da perfeição moral. Então nós vamos falar das virtudes, dos caracteres do homem de bem. Tá? Na questão 918, Kardec pergunta, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhes elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, quais os caminhos, né, que pode elevar o espírito né, na hierarquia espírita? Então, os espíritos respondem, né, o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quando ele compreende, né, obedece às leis da natureza, tudo que Deus deixou para que ele seguisse, então ele estaria apto aí à sua elevação. Então, os itens, né, algumas virtudes que Kardec coloca, né, não são todas, mas se o homem de bem, o homem que queira ser um homem de bem, tiver essas virtudes, ele certamente vai adquirir outras virtudes. Por exemplo, verdadeiramente, né, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e caridade, na sua maior pureza. Sem interrogar a sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará para si mesmo se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele reclamar ou se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que lhes fizesse. Então isso aí, normalmente quando você, à noite, né, você vai deitar, você faz um exame de consciência assim, o que eu fiz hoje? Será que eu maltratei alguém? Será que eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém? Tá? Isso aí é um exame de rotina, mas muitas vezes nós temos aí lá no passado coisas que a gente não lembra mais, talvez males que a gente cometeu que não consegue lembrar. Mas isso tudo é anotado e vai ser cobrado um dia de você. O homem de bem é possuído de sentimentos de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Então, muitas vezes, a pessoa vai fazer o bem achando que, não, eu vou fazer o bem porque eu vou ter um retorno, né? Vai ser duplicado o que eu dou hoje, né? O que eu estou fazendo por a determinada pessoa. Não é assim, eu acho que você tem que ser espontâneo, né? E de coração, sem esperar nada em troca. O homem de bem ainda é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça ou crença. Então ele é bondoso, é humanitário e trata as pessoas por igual, independente da raça, cor, religião. Então todos são seus irmãos. Se Deus, né, o homem de bem, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhes deu, também lhes pode tirar. A prova da riqueza
é mais difícil do que a prova da pobreza, gente. Porque a riqueza vem acompanhada, às vezes, de prepotência, de ganância, ambição, né? Então, é muito difícil. Então, se Deus lhe deu aquilo, é como um depósito, para que você possa fazer o bem e tentar seguir o caminho do bem. Ainda, se sob sua dependência, a ordem social colocou outros homens, né? Trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Muitas vezes a gente tem sobre a dependência da gente, as pessoas que trabalham com a gente, né? Ou às vezes você tem um comércio, tem muitas pessoas que trabalham com você. Então, muita gente age com prepotência, achando que ele é melhor que as pessoas porque tem o poder, tem a riqueza, ou porque a pessoa é seu funcionário. Então, aí a gente tem que observar bem isso daí. Isso aí é um caso muito comum que a gente vê todos os dias, as pessoas querendo humilhar as pessoas, porque a pessoa é mais humilde, né? Então ela pode fazer o que quer, porque ele tem uma ascensão maior, um poder maior. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra das palavras de Cristo. Lembra do caso de Madalena? Atire a primeira pedra, né, quem estiver sem pecado. É o que Jesus disse para Maria Madalena, né? Cadê as pessoas que te julgavam e queriam te atirar a pedra? Não, foram embora. Por quê? Todos eles tinham pecado. Então Jesus disse, né, para ela que se ninguém te julgou, ninguém te jogou a pedra, não vai ser eu que vou te julgar. Então vai e não peques mais. Foi isso que ele disse. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado será. Então, se você quer o perdão, vamos dizer, de Deus, né, como que você não perdoa alguém, né? Aquela parábola do credor, né? Que um senhor pediu as suas contas, né? E a pessoa disse que não, eu não posso pagar, não sei o quê, né? Não, eu vou pegar ele, vou pôr na cadeia e tal. Não, senhor, me perdoa, eu não posso pagar tudo. Falou, tudo bem, vou te perdoar. Logo que ele saiu dali, pegou uma pessoa que devia para ele, quis prender, quis machucar, não, senão eu vou tomar sua mulher, seus filhos, né? Então, o Senhor, sabendo disso, né, mandou que as pessoas buscassem, e falou assim, não, se você não perdoa, como que você quer que Deus vai te perdoar? Então, entregou ele para as pessoas que iriam prendê-lo e segurá-lo. Então, ele não é vingativo, gente. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios. Assim como houver perdoado, assim perdoado será. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, o seu direito vai até onde começa o do outro. Então, se você quiser que alguém respeite você, você também tem que respeitar o seu semelhante. Complementando, gente, ainda falando do homem de bem, né, que Kardec colocou muito bem esse capítulo, né, conta que Jesus, ao narrar aquela parábola do bom samaritano, né, ele foi novamente interpelado pelos doutores da lei, alegando que não havia compreendido direito, né,
a parábola. Mestre, né, eles disseram, o que farei para ser considerado um homem bom? Né? Com paciência, né, admirável, Jesus respondeu, né? Imagina-te impossibilitado de falar uma mudez instantânea e que alguém falasse por ti as palavras encarceradas em sua boca. Como serias grato, né? A pessoa muda e de repente queria transmitir alguma coisa, mas não tinha como, né? Então, se alguém pudesse agir como intérprete, né, entendê-lo, eu acho que a pessoa ficaria muito grata por isso. Imagina-te, né, ainda continuando, imagina-te cego por uma enfermidade irremediável e lembrasse a alegria da caminhada e alguém te estendesse a mão, garantindo a segurança do passo certo, do passo incerto. Então, uma pessoa cega, né, quando uma pessoa, né, às vezes lembra de uma caminhada ou de como fazia antes, que não era, né, daquela forma, se alguém, né, pudesse orientá-lo e ajudá-lo a caminhar. Imagina-te ainda desfalecido na via pública e recebe o consolo e o amparo nos braços de alguém que compadece do seu sofrimento. Isso aí é muito comum a gente ver a pessoa, às vezes na via pública, né, caído, e se recebe o consolo, a ajuda de alguém. É o caso da parábola do bom samaritano, né? Aquele senhor que não tinha nada a ver, que não conhecia, nem se davam com os judeus, né? Não tinha aquela afinidade, recolheu aquele homem, cuidou dele e fez tudo que podia por ele. Então, esse é o caso que Jesus está dizendo para os doutores da lei. Ainda mais, imagina-te acometido por uma doença contagiosa e seu coração se ilumina perante a visita de um amigo que possa te levar alguns minutos de solidariedade, principalmente numa época dessa, né? Que nós estamos aí com essa pandemia, nós não podemos ter muito contato físico, mas um telefone, um WhatsApp, temos outros meios de se comunicar, né, com a pessoa talvez que esteja cometida por determinada doença contagiosa, né? Então, que alívio, que conforto que traz, né, isso para nós, para aquela pessoa que recebe. Eu mesmo já fiz isso aí, recebi, né, dessa pessoa, né? Eu liguei várias vezes, me prontifiquei para ir lá se precisasse, né? E a pessoa, depois que melhorou, nossa, veio me agradecer. E eu que fiquei mais agradecido ainda por ter levado algumas palavras de consolo, né, de alegria, para que a pessoa continuasse o seu caminho. Imagina-te sem pão no lar, sofrendo amargura e escassez. E de repente, a felicidade apareceria por alguém que te levasse migalha de auxílio, sem perguntar seu modo de crer, sem exigir exame de consciência. Isso aí é outro caso que a gente vê aí. Muitas pessoas que estão aí à míngua, né, em situação de miséria, que recebe aí talvez uma doação de pessoas que nem conhecem, né? E que alegria que é receber determinada doação. Imagina-te ainda cansado e oprimido e observa quanto ficaria reconhecido para todos que te ofertasse a oração do silêncio e a frase de simpatia. Às vezes você está cansado, oprimido, desanimado, né? Mas você recebe o conforto de uma pessoa que te traz palavras de ânimo, te levanta o moral, né? Para que você possa continuar a sua caminhada. Em seguida, né,
após o intervalo espontâneo, né, indaga-lhe o mestre, né? Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nesta circunstância? É o que Jesus perguntou para os homens da lei, né? Eles respondem: o que usaste de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o doutor da lei. Então Jesus disse, né? Jesus repetiu com muita bondade, né? Segue adiante e faz o mesmo. Segue esse conselho, né? E faz o mesmo. Pensa nessas situações. Gente, agora, complementando, né? Eu vou fazer uma fala aqui de um grande orador aí, Haroldo Dutra, né? Que fez uma exposição também do homem de bem. Tá? O que nós observamos hoje em dia é as pessoas se queixando e lamentando, né? Quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou e o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes ser honesto, fazer o bem, ser bom, parece ser uma bobagem, uma tolice. E que o mundo é dos espertos, dos estrategistas, dos que agem com segundas intenções, sempre às escondidas, sempre querendo ser mais esperto, querendo passar a perna no outro. A gente vê um mundo assim, né? No entanto, né, quando vemos com um olhar espiritual, né, observamos que a bondade está na nossa essência. Está na nossa essência. Aí ele conta que certa vez um mestre budista estava caminhando com seu discípulo às margens de um rio e de repente ele olhou, viu um escorpião descendo o rio abaixo, a água ia levando ele. Aí o mestre gentilmente foi lá, pegou o escorpião, colocou à margem do rio e assim que ele colocou, o escorpião picou. Aí o discípulo: mestre, que loucura, o senhor não sabe que a natureza do escorpião é picar? Aí o mestre responde: sim, eu sei, mas a minha natureza é ajudar. A minha natureza é ajudar. A questão é, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é a suprema inteligência, a suprema bondade, nós não conseguimos viver, né, se não formos bons. Não conseguimos. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercemos a bondade, sentiremos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão, depressão, com exceção daqueles casos, né, médico que precisa de acompanhamento médico, de psiquiatra, né? Então há muitas pessoas que sofrem de solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não desenvolve, né? Porque não desenvolve os seus potenciais de inteligência e bondade. Basta ele se perceber um pouquinho e desenvolver essas potencialidades que a depressão, o tédio, tudo isso aí, a amargura, vai embora. Felicidade não é o que acumulamos, é o que compartilhamos. Quando a gente fala em compartilhamento, vocês observam que quando você faz um grande banquete, né? Grande banquete num castelo muito bonito, né? E você está sozinho ali. Eu acho que não tem graça nenhuma.
Por quê? Porque o importante é compartilhar de tudo isso. Não adianta nada você ter uma casa enorme, não sei o quê, toda bonita, tem tudo que precisa, e se a casa não tem vida, você está sozinho. Então, existe o compartilhamento, aí já entra a família, né? Que em muitos casos é isso. Nós somos criados para o compartilhamento. Somos talhados para a bondade. É por essa razão que Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu esses itens maravilhosos, né, do homem de bem, descrevendo todas as virtudes possíveis colocadas para o homem de bem. E quem tiver estas virtudes, certamente outras mais terá. Não é fácil, não. A gente mesmo quando você fala reforma íntima, né? Nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos eternos, mas nós não somos perfeitos. Mas nem por isso nós vamos tentar conseguir alguma coisa melhor. Cada dia que passa, é um degrauzinho a mais que nós vamos conseguir. Então, às vezes, é a mesma coisa. Ser espírita não é de um dia para o outro. É aos pouquinhos, você vem na reunião, você observa as palestras, você tenta melhorar a cada dia que passa. Esses somos nós, gente, porque nós somos filhos de Deus, de um Criador que é a suprema inteligência, a suprema bondade. Essa é a nossa natureza, não dá para negar. O Espiritismo é o Consolador prometido e nos dá condições de desenvolver estas potencialidades. Então você será bom, e Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E a bondade é a única coisa que permanece para sempre em nós. Então, a cada dia que passa, nós podemos melhorar um pouquinho mais. Essas virtudes, né, às vezes é difícil a gente conseguir assimilar, né, mas aos pouquinhos nós vamos conseguir. Esse dia eu estava lembrando de uma frase que um irmão meu falou ali. Falou assim: olha, você planta um grãozinho de milho, você plantou um grãozinho de milho, você vai colher várias espigas, vários grãos, muitos grãos. Então, o que você plantar, você vai colher. A gente não faz o bem pensando que vai ter um retorno. A gente faz o bem porque está na nossa natureza. Que Deus nos abençoe e estejam com todos vocês. Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus e pedir: Senhor, Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos infinitamente por estarmos aqui vivenciando seus ensinamentos. Senhor, dai-nos paz e harmonia, ilumine a todos que estão aqui presentes e aqueles que não puderam estar, encarnados e desencarnados, e que o Senhor possa estar sempre conosco, nos orientando e iluminando o nosso caminho. Que assim seja.